Obrigado, grande deputado Inocêncio de Oliveira, referência para todos nós nessa casa, nascido no Garanhuns, semiárido pernambucano. Retorno nessa tribuna, em cima inclusive do que foi falado agora há pouco, pelo brilhante senador e futuro governador das Alagoas, se o povo de Alagoas compreender o momento de renovação que precisa fazer, deputado Renan Calheiros, e também, filho, e também em cima de um tema recorrente nessa casa. Vários deputados usam a tribuna constantemente na preocupação exatamente de fortalecer os municípios. O Brasil hoje é um país urbano. 85% da população brasileira mora nas cidades. Isso implica uma maior demanda de serviços, implica uma maior cobrança por parte da população e uma expectativa que foi gerada, inclusive em cima desse evento, que é o evento da Copa do Mundo, onde de repente, a Copa do Mundo aparecia como uma ação milagrosa capaz de resolver todos os problemas estruturantes das grandes cidades do país, principalmente aquelas 12 cidades que foram escolhidas para ser sede da Copa. E, de fato, primeiro, não tínhamos uma legislação capaz de atender a essa demanda do ponto de vista de agilizar a execução das suas obras. Por outro lado, os recursos também não estavam disponibilizados para atender o volume de obras que são necessárias e obras caras, na sua grande maioria. Porque as obras de mobilidade, quando você trata de VLT, de veículo leve sobre trilho, quando você trata de metrô, quando você trata de ampliação da malha viária, de infraestrutura urbana, são investimentos pesados do ponto de vista financeiro e que não tem muitas vezes aporte para isso. E essa expectativa está causando uma frustração muito grande na sociedade brasileira, principalmente nas regiões metropolitanas. Exatamente por quê? Porque se fez um ufanismo, né, se fez uma dimensão tal que a Copa seria capaz de resolver todos esses problemas. E a Copa em si não terá condições para isso. Mas ela é importante. Ela é importante para o Brasil, ela é importante para a sociedade brasileira, ela é importante para o nosso sentimento de nação, uma nação que se irmana no futebol, em qualquer lugar do Brasil, do Chapuri, no Acre, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, do Marabá, no Belém do Pará, a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter sempre gente na rua, com camisa de time de futebol, exaltando a sua glória, a sua paixão pelo futebol brasileiro. E dentro de campo, todos nós somos brasileiros e vamos reafirmar o nosso compromisso, o nosso sentimento e a nossa preocupação com essa seleção. Apesar de todas as distorções que aconteceram, apesar das frustrações que advirão em função daquilo que foi prometido e não foi realizado, mas o momento é que, hoje, a preocupação com as cidades aumenta. A preocupação com as cidades aumenta exatamente porque cada vez mais a cidadania cresce no país. O sentimento de cidadania do homem do comum, da mulher trabalhadora, do estudante, é que aquilo precisa ter condições para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. É inadmissível, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que no Brasil de hoje um trabalhador perca 1/3, 1/4 do seu dia dentro de uma condução. E nas grandes cidades acontece isso. Se perde 6 a 8 horas por dia, indo de casa para o trabalho, do trabalho para a escola e da escola para casa novamente. Isso realmente diminui, inclusive, a qualidade de vida das pessoas. Diminui, inclusive, a resistência à saúde física das pessoas. E a gente precisa buscar soluções para isso. E a solução principal passa necessariamente por uma inversão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo precisa ser discutido hoje, sempre, cada vez mais, na proximidade entre o papel do poder público, entre o papel da governabilidade e a cidadania. Porque cada vez as pessoas aumentam o seu grau de conhecimento, a transparência dos atos de governo, aumentam as preocupações e as reivindicações que vêm num crescente em todos os países do mundo, e principalmente no Brasil de hoje. Então, é nas cidades que nós precisamos que o posto de saúde funcione, que tenha um médico e que tenha um remédio, que o hospital tenha capacidade de operar e tratar o doente. É nas cidades que a gente precisa de uma
um aporte maior de investimentos com relação à educação integral, como é feita na grande maioria do mundo, principalmente na juventude e na formação dos adolescentes. Uma mobilidade urbana, como eu já falei, capaz de dar transitabilidade, que dá mobilidade às pessoas nas cidades. A infraestrutura de saneamento básico, que hoje está esquecida, num país que é a 7ª potência econômica do mundo, mas que apenas 36% da população brasileira hoje tem acesso a esgotamento sanitário, com tratamento. Então, são essas questões que estão postas na ordem do dia. E para isso é necessário que os municípios tenham aporte de recurso, capacidade de investimento. E a capacidade de investimento vem com mais dinheiro disponibilizado. Nós não podemos mais, temos quase 59% ou quase 60% de tudo que se arrecada no país centralizado único e exclusivamente aqui em Brasília. Brasília é importante dentro da questão federativa de um país continental para harmonizar as políticas públicas. Mas nós temos vários Brasis. E esse pacto federativo precisa ser discutido porque o enfrentamento do Código Florestal do Acre e no Amazonas não pode ser igual ao enfrentamento que é feito no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como a questão da água, do suporte da água, com relação a esse momento crítico, que inclusive São Paulo está vivendo, que trouxe o debate para a mídia nacional, mas que é um problema secular no Nordeste, lá no meu Ceará, e que as questões não estão sendo resolvidas exatamente porque os recursos são prometidos e a burocracia estatal hoje impede a aplicação desses recursos. As obras do Parque da Estiagem, prometidas em dezembro de 2012, no estado do Ceará, até agora não foram iniciadas. Cidades que não conseguiram repor a carga hídrica, que não conseguiram repor a quantidade necessária para o abastecimento dessas cidades, terão logo mais, já no próximo semestre, colapso e abastecimento d'água. E fala aqui me referindo a Canindé, fala aqui me referindo a Paramoti, fala aqui me referindo a Caridade, que são cidades que eu conheço muito bem e que não houve a reposição para esse abastecimento. E que nós precisamos fazer obras imediatamente, como é o caso também de Irauçuba, que é a 3ª cidade em desertificação do Brasil, e que a adutora do Mici está prometida há 2 anos e até agora essa obra não foi começada. E nós agora no próximo semestre teremos inevitavelmente, infelizmente, um verdadeiro sacrifício novamente dessa população para poder ter um abastecimento d'água e o encarecimento da distribuição através dos carros-pipas e dos caminhões. Então é esse Brasil em movimento que precisa ter uma correspondência entre o que se decide em Brasília e o que é feito no município onde as pessoas moram, onde temos o exercício da cidadania. E por isso, quando foi escolhido pelo deputado Henrique Eduardo Alves, presidente dessa casa, para ser relator da PEC 406, que trata exatamente do aumento do FPM em 2%, abriu-se aí um horizonte para que a gente pudesse trazer esse debate, para que a gente pudesse mobilizar os protagonistas dessas ações, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, para que a gente possa, a partir daí, iniciar um novo debate na busca de um novo pacto federativo. Deputado Danilo Forte, Vossa Excelência concede um breve à parte, sem querer interrompê-lo, só para dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que Vossa Excelência defende nesta tarde, que é a importância de um novo pacto federativo no nosso país. A federação, ela pressupõe um pacto. Não pode haver federação sem pacto federativo. São coisas intrínsecas, elas precisam caminhar juntas. E no Brasil, desde a Constituição, o que se viu por todos os governos, como disse Vossa Excelência, foi a concentração de recursos. O último governo que descentralizou um pouquinho de recursos foi o governo do presidente Lula, quando concedeu o aumento de 1% para os municípios brasileiros. Eu espero que nesse momento, nos próximos dias, a presidente Dilma possa anunciar mais uma desconcentração de recursos públicos no Brasil, que seria a permissão para que o Congresso Nacional caminhasse adiante com a aprovação dos 2% para os municípios brasileiros. Aí, tanto eu quanto Vossa Excelência estaríamos aqui defendendo o caminho a ser seguido. Muito obrigado, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência, que é um municipalista como todo o nosso PMDB. Parabéns. Obrigado, Renanzinho. Realmente, na Constituinte de 88, os municípios recebiam 18% do que era arrecadado de imposto de renda e industrializado, o IPI.
Nos últimos 3 anos, houve uma queda de 3%. Em 2010, um ano de crescimento, chegou-se a receber quase 14%. De 2010 para cá, esse número baixou para 11,5%. Só que veio um preço maior para os municípios do Norte e do Nordeste brasileiro, que é exatamente para pagar a desoneração que foi feita para viabilizar a continuidade do crescimento da indústria automobilística e da indústria da linha branca, dos refrigeradores, dos eletrodomésticos, que está concentrada no centro-sul do país. E, de novo, o Brasil ficou torto. De novo, o Brasil teve que voltar das suas atenções não para os mais necessitados, não para aqueles municípios que mais precisam dos investimentos. E outra distorção, Arnaldo Jordi, que há no Brasil de hoje, é com relação às transferências per capita. O que é transferido do governo federal para os municípios, dividido pela população desses mesmos municípios, chega a uma distorção de alguns municípios receberem mais de R$2.000 e muitos municípios, principalmente no Norte e no Nordeste, receberem menos de R$100 por pessoa, por habitante. Que o brasileiro lá de Marabá é tão brasileiro quanto o brasileiro de Calcaia, no Ceará, como o brasileiro de Macaé, no Rio de Janeiro, como o paulista de Campinas, em São Paulo. Então, nós não podemos valorizar e desvalorizar. Nós não podemos entortar ainda mais esse quadro federativo, porque, de novo, os mais pobres, os mais necessitados, os com menos investimento, estão pagando a conta pelos mais ricos, pelos mais abastados e pelos que têm geração própria de economia. E aí, é necessário que nós tenhamos a compreensão que a PEC 406 ela vem exatamente no sentido de aflorar esse debate.